novamente aqui. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa aula de hoje é de religião. Antes de começar a aula de ressurreição, Tia vai lembrar junto com vocês todo aquele caminho que Jesus percorreu até a sua crucificação. Vamos lá? Vocês lembram que Jesus caminhou por 40 dias no Monte das Oliveiras até chegar na cidade de Jerusalém, onde lá existia um homem muito mau e que não gostava de Jesus, que quando ele soube que Jesus estava em Jerusalém, ele ficou com tanta raiva, vocês lembram? O nome dele é Pilatos. Quando Pilatos soube que Jesus estava em Jerusalém, ordenou que os seus soldados o prendessem. E foi o que aconteceu, vocês lembram? Jesus foi preso, levado a uma praça e ficou ao lado de um ladrão que se chamava Barrabás. Vocês lembram? E o quê? Pilatos ordenou que aquele povo decidisse se Jesus ia ser preso ou ia ficar livre. Então aquele povo decidiu que Jesus deveria ser preso. Antes de Jesus ser preso, os soldados colocaram uma coroa na cabecinha de Jesus. Vocês lembram? Foi uma coroa de flores? Não, foi uma coroa de espinhos. Logo que colocou essa coroa na cabecinha de Jesus, a mando de Pilatos, os soldados colocou uma cruz para que Jesus percorresse as ruas com ela. E essa cruz era tão pesada. Vocês lembram que Tia falou que Jesus andava e caía? Jesus andava e caía por conta do peso da cruz. Então, um dos soldados pediu para que um homem que estava naquela multidão ajudasse Jesus com aquela cruz. Então, Jesus percorreu com essa cruz até o local onde ele ia ser crucificado, que foi em Golgotá. Vocês lembram que Tia falou quando Jesus ele foi crucificado e ele morreu, o céu ficou como? Vocês lembram? Parem um pouquinho e pensem, como foi que ficou o céu? Quem disse que o céu ficou escuro e triste? Acertou. O céu ficou triste, escuro. Por quê? Porque Jesus morreu. Depois que Jesus morreu, vamos falar sobre a ressurreição, que é quando Jesus viveu novamente. Quando Jesus morreu, tiraram ele daquela cruz, enrolaram ele com um lenço e colocaram Jesus em um sepulcro. Sabe o que é sepulcro? Sepulcro é uma caverna, assim, ó. É um buraco. Colocaram Jesus dentro desse sepulcro, dessa caverna, e colocaram uma pedra enorme tampando essa passagem, para que Jesus ou qualquer outra pessoa não tivesse contato com ele. Só que, no passar de 3 dias da sua morte, vamos contar 1, 2, 3, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E tinha 2 mulheres, uma chamada Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago, foram lá nesse sepulcro, nessa caverna, visitar Jesus. Chegando lá, o sepulcro estava aberto. Elas se assustaram e quando se depararam com aquele sepulcro aberto, Jesus já não estava lá. Só que apareceu um anjo e disse assim para elas: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Elas simplesmente se assustaram, não acreditaram no que o anjo estava falando. E ele pediu: vai lá, fala para o povo que Jesus ressuscitou. E foi o que elas fizeram. Saíram andando, com medo ainda, sem saber se era realmente que Jesus estava vivo. Só que no caminho ela encontrou Jesus. Só que elas não sabiam que era Jesus. Simplesmente parou e perguntou: quem é você? Ele falou: Maria, eu sou Jesus, eu ressuscitei. Vai lá,
na cidade e conta para todos que eu estou vivo. E foi o que elas fizeram. Saíram gritando: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Assim, Jesus subiu aos céus e foi ficar perto do seu Pai. Está vendo aqui? Jesus, ele ressuscitou. No terceiro dia, depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Está vendo? Então, Jesus é vida. Agora, tia vai falar sobre alguns significados dos símbolos cristãos da igreja. Vocês estão vendo aqui o peixe? O peixe simboliza nós. Eu, vocês, o papai, a mamãe, os filhos de Deus. Tia vai fazer assim. O peixe, ele vive fora da água? Não. Então, nós como filhos de Deus, nós temos que andar sempre pertinho de Deus, obedecendo Ele, porque Deus é o nosso Pai. E para que isso aconteça, nós temos que ter Deus no coração. Aqui é a vela. A vela simboliza a ressurreição de Cristo, a vida. Ele ressuscitou, então Ele é luz para o mundo. Deus é o princípio e o fim de tudo. Aqui vocês estão vendo o trigo e a uva, que é o pão. E aqui a uva. A uva simboliza o vinho. O vinho simboliza o sangue de Jesus. E o pão simboliza o corpo. Então, a uva e o pão é o nosso alimento. É Jesus. Jesus é que nos alimenta, que nos sustenta. E aqui vocês estão vendo o quê? Jesus carregando o quê? Uma cruz. A cruz simboliza vida, vitória, fé, sacrifício. Jesus, ele morreu para nos libertar, nos salvar do pecado. E ele morreu onde? Numa cruz. E depois Jesus fez o quê? Ressuscitou. Então, a cruz significa o sacrifício que Deus fez por nós. E ela significa fé, vida. Agora, tia vai explicar a atividade. Com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão pegar essa atividadezinha aqui na folha. E a primeira questão diz assim: Jesus é luz, vida e amor, tá vendo? Circula a imagem de Jesus ressuscitado. Ressuscitado quer dizer vivo. Essa primeira imagem aqui, ó, é Jesus ressuscitado. Essa daqui, ó, é Jesus bebê. E aqui, ó, é Jesus crucificado. Então, tia quer que vocês circulem a imagem que identifica Jesus ressuscitado. É essa aqui? Não, essa aqui. Ou é essa? Quem falou que é essa aqui, ó? Tá de parabéns, então vocês vão circular. A segunda questão diz assim: a Páscoa da ressurreição é tempo de alegria. Comemoramos a nova vida, nova em Jesus. Pinte os símbolos cristãos da Páscoa. Vocês lembram que o símbolo é o peixe, a vela, a uva, o pão e a cruz. Então aqui, a vaca é um símbolo cristão? Não. Esse cálice aqui, ó, a uva é. Aqui o queijo é um símbolo cristão? Não. E aqui o peixe? Que ele simboliza os filhos de Jesus. Aqui a vela é um símbolo cristão? Sim. Ela simboliza o quê? A luz do mundo, Jesus, né? E aqui é o quê? O pão. Ele é um símbolo cristão? Sim. E esse bolinho aqui, ó, ele é um símbolo cristão? Não. E aqui, ó, isso aqui é o quê? Quem sabe dizer? É a cruz. A cruz é um símbolo cristão? Sim. Então, tia quer que vocês pintem só os símbolos cristãos. Capriche no colorido e na atividade, tá certo?